Lista da semana 5, exercício 1. Regra da cadeia, né? Eu lhe dou duas funções, uma que sai de R e vai para R2 e uma que sai de R2 e vai para R. Eu componho as duas e quero saber qual que é a derivada dessa composição para um t igual a zero, certo? Essa é a pergunta. Então estão aqui as duas funções. Parece complicadíssimo, mas esse é um dos raros exercícios que eu falei assim, deixa eu complicar sem fazer as contas ficarem muito ruins, tá? Então, na verdade, é fácil de fazer a conta. Você precisa calcular o gradiente da f, calcular no ponto φ de zero. Então, uma coisa que você vai ter que calcular é o φ de zero, porque você vai calcular o gradiente da f e vai ver quanto é o gradiente da f nesse ponto φ de zero. Então tem que calcular o φ de zero. A φ é isso aqui. Se você não fosse usar a regra da cadeia, fosse fazer a composição, ia dar uma função gigantesca, complicadíssima de fazer a conta, né? Eu imagino. Então, com a regra da cadeia, a gente vai poder calcular o gradiente desse, calcular a derivada desse e fazer o produto interno. Essa aqui é a regra da cadeia, né? É muito parecida com a do cálculo 1, né? É a derivada, só que aqui é o gradiente, né? A derivada do primeiro calculado no segundo, vezes, aqui é o produto interno, a derivada do segundo, né? Perdão. Muito bem, então você já tem que calcular o φ de zero. Aí, olha só, se você colocar t igual a zero, seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1, então aqui dá 1. Φ de zero é igual a 1, vírgula. E aqui, t igual a zero. Então é isso aqui, né? Certo? Então, φ de zero está aí. Aí você vai ter que calcular o gradiente da f. O gradiente da f é moleza, né? Deriva com respeito a x. Gradiente da f num ponto x, y. Se deriva com respeito a x da e elevado a y. E você deriva com respeito a y da x vezes e elevado a y. Então, esse é o gradiente, é o que você vai botar aqui. Falta só calcular a derivada desse negócio aí, né? Detalhe, no ponto t igual a zero. Então, olha só, a derivada de seno, cosseno. Então, aqui vai dar cosseno de t. A derivada desse negócio aqui, você vai usar a regra da cadeia, mas vai ter um seno disso daqui vezes a derivada, né? Esse carinha aqui. Vai dar seno de t mais t ao quadrado vezes a derivada do que está lá dentro. Só que o seno de t mais t ao quadrado vai ser o seno de zero, que é zero. Então, no final, vai sobrar só esse termo aqui. Então, aqui vai ficar, quando você derivar, já calculando no ponto zero, né? Porque se você fosse calcular num t genérico, ia ter que colocar essa parte aqui. Mas a derivada da φ em zero, o lado de cá, esse cara vai desaparecer, porque vai dar seno disso daqui vezes a derivada daquilo lá, e o seno de zero é zero, vai sobrar só o cosseno de zero, que é 1. Né? E aqui, ó, você vai usar a regra do produto, então vai dar t vezes a derivada desse, que vai dar zero, porque você vai calcular em t igual a zero, mais a derivada de t, que é 1, vezes esse. Então, aqui vai dar seno de t. Só que t é zero, seno de zero é zero. Então, a derivada também é esse mesmo carinha aí, né? Aí, agora é só substituir, né? Onde tem x, você vai colocar 1, e onde tem y, você vai colocar 0. Então, o gradiente de f calculado nesse ponto aqui, ó, 1, 0, vai ser 1, 1. Aqui vai dar. Eu acho, né? Não sei se eu estou fazendo as contas certas, não. Se eu estiver fazendo errado,
vocês me avisem. Produto interno com esse outro fulaninho ali, que é o 1, 0. Isso aqui vai dar 1. No exercício 2, você tem o seguinte. Em vez de eu fazer como no exercício 1, que eu fiz uma composição de um caminho com uma função que atribui um número para cada ponto desse caminho, aqui eu peguei também uma função que atribui um número para cada ponto do espaço, né? Aqui eu peguei também uma função que atribui um número para cada ponto do espaço, e em vez de eu pegar o caminho, que é aquela φ, eu peguei logo o ponto por onde essa partícula vai estar passando, né? Eu já peguei o ponto, que é esse ponto A, e tem aí uma velocidade, que eu vou chamar de V, que a partícula está andando quando está em cima do ponto A, né? Pela regra da cadeia, que é isso aqui, ó, a derivada desse número, quando você está no ponto A e se desloca numa direção V, quando eu digo direção, não é só a direção, né? O vetor todo a gente está chamando de direção. Então, quando você se desloca esse tanto V aqui, o valor de t vai variar um pouco, né? E a maneira de calcular isso aproximadamente é usando o gradiente. É só fazer o produto interno do gradiente com essa velocidade v, né? O gradiente da t no ponto A, produto interno com a velocidade v. Isso que a gente fez no exercício 1, só que você precisou calcular essa velocidade v, que era o φ' de 0, e você precisou calcular o ponto A, que era o φ de 0. Então esse exercício aqui é como se fosse o exercício 1 pela metade, né? A diferença é que eu não vou lhe dar o vetor v. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais conceitual, que é o seguinte: a partícula está nesse ponto A. Tem várias direções para onde ela pode se deslocar. Qual que é a direção que vai fazer com que a t varie mais? Se ela tem uma direção que ela varia mais, se ela for para um lado varia mais positivamente, se ela for para o outro varia mais negativamente, né? Então a pergunta é: qual que é a direção v que essa partícula varia mais? E a outra pergunta é: quando você anda nessa direção v, né, qual que é a taxa de variação de t? Se essa variação v fosse em metros, por exemplo, quanto que t varia por metro, né? Se for em centímetro, quanto que t varia por centímetro? Ou seja, quanto que t varia por unidade desse v? É a pergunta seguinte, né? Então, você tem que descobrir qual é a direção e saber qual que é a taxa de variação. Quando você anda nessa direção de variação máxima, qual que é a taxa de variação, certo? Aí, olha só. Eu dei uma fórmula complicadíssima lá para essa t, porque se eu não ponho números, vocês reclamam, então eu enchi de número ali. Eu não vou fazer essa conta, porque eu acho absurdo, certo? Mas você gosta de número, você vai lá e faz a conta, certo? Se você não gosta de número, não precisa, você só explica isso aqui, olha só. Então, no ponto A, a taxa de variação da t, quando você se desloca esse tanto v, é dado por isso aqui, ó, aproximadamente. Essa é a aproximação linear da variação da t, né? É o gradiente da t, produto interno com v, né? E o produto interno, ele tem essa cara geométrica aqui, né? É o tamanho desse vetor vezes o tamanho desse outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles dois, né? Então, olha só, a direção, quando eu pergunto qual é a direção que esse cara aqui dá o maior valor possível, perdão, aqui tem um valor absoluto aqui. Ah não, o cosseno de θ pode ser negativo, perdão, tô falando bobagem. Ou então, até me perdi.
perdão. Mas quando você anda nessa direção V, a variação é isso aqui. Quando eu pergunto qual é a direção que dá a maior variação possível, eu estou perguntando aqui qual que é o ângulo, né? Nesse caso, eu estou falando de direção, só a direção, sem considerar o tamanho, porque quando você aumenta o V, aumenta a taxa de variação, né? Quanto maior o V, maior a taxa de variação. Por isso a minha pergunta depois, essa coisa de por metro, por centímetro, né? Eu pergunto assim, qual a taxa de variação dessa temperatura quando o deslocamento é feito nessa direção? Então essa taxa de variação é para cada unidade de comprimento que você está se deslocando, né? Então, eu queria considerar, nesse caso aqui, esses caras com tamanho 1. Se ele tiver tamanho 2, isso aqui vai dar o dobro. Se ele tiver tamanho 3, vai dar o triplo, né? Então, eu quero saber por unidade desse V aqui. Então, eu meio que quero considerar isso de tamanho 1, né? Quando eu pergunto assim, qual que é o gasto de combustível para cada quilômetro rodado, né? Você pode andar 1 quilômetro e ver o gasto de combustível, você pode andar 100 quilômetros, ver o gasto de combustível e dividir por 100, né? Então a ideia é essa aqui, né? Você vai dividir pelo módulo de V, vai sobrar isso vezes isso, né? Quando você está andando nessa direção V. E qual que é a direção que dá o maior valor possível? É quando esse cara aqui é 1, né? Ou seja, quando esse ângulo θ é 0, ou seja, quando esses dois vetores são paralelos. Então, a direção que dá a maior variação possível é a direção do gradiente. Então, o gradiente ele indica a direção que dá a maior variação possível. E qual que é a taxa de variação? Dependendo do tanto que você está se deslocando. A taxa de variação é o módulo desse vetor. Então, quanto maior é o gradiente, mais rápido varia esse número, essa temperatura aí, certo? Quanto menor o gradiente, mais devagar varia esse número, aproximadamente ali perto do ponto A, certo? Esse é o exercício 2. Eu só queria fazer uma observação sobre essa temperatura, eu não sei de onde eu tirei isso daí, mas os problemas físicos que eu coloco nos exercícios e nas provas, eles normalmente são completamente absurdos, tá? Então, esse número aí de temperaturas, vai dizer assim, nunca que existe alguma coisa com esse tipo de temperatura aí, né? Mas por isso também eu nem coloquei unidade de medida, porque aí eu posso alegar que é outra unidade de medida de temperatura, certo? Então, essa é a questão 2. O objetivo do exercício 3 é só para que você tenha um pouco de contato com essa notação de derivada em coordenadas polares, né? Então, a gente começa aqui com uma função f de R2 em R, quer dizer, para cada ponto do plano eu tenho um número. E normalmente a gente assume que quando você está trabalhando com f de R2 em R, as coordenadas são x e y, que são as coordenadas cartesianas. Mas às vezes você quer expressar essa função nas chamadas coordenadas polares, né? Tem um vetor aqui, em vez de você usar as coordenadas x e y desse vetor, você vai usar coordenadas r e θ, que é o tamanho do vetor e o ângulo que ele faz ali com a origem, né? Então isso é chamado de coordenadas polares. Essa função aqui, P, ela pega coordenadas r e θ e leva, né, no vetor correspondente, no plano x, y. Tudo é o mesmo plano, né? É um par de números, ali é um par de números, certo? Mas você está pegando essas coordenadas e traduzindo num ponto ali do plano. E aí, é muito comum, apesar daqui não ter x, não ter y em lugar nenhum, às vezes quando você vai escrever a fórmula, você usa x e y, mas você podia usar AB, você podia usar r θ, você podia usar VW, né?
mas a gente costuma usar x e y, e a gente diz que a derivada com respeito a x é a derivada com respeito à primeira coordenada, e a derivada com respeito a y é a derivada com respeito à segunda coordenada, né? Então, nesse contexto, cheio de suposições sobre a notação e tal, é comum que as pessoas escrevam assim, ó, a derivada da f com respeito a r e a derivada da f com respeito a θ. E aqui em cima, nas fórmulas, ele usa x e y. Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte: escreve essa função em coordenadas polares, ou seja, faz a composição da p com a f, certo? E deriva essa composição com respeito a r. E deriva essa composição com respeito a θ. Então, o objetivo desse exercício não é que você faça contas e tal, é que você entenda essa notação, derivar com respeito a r, derivar com respeito a θ. Da mesma forma que a gente assume que x, pintei meu dedo todo, que x e y são a primeira e a segunda coordenadas, a gente assume que r e θ são as primeiras e segunda coordenadas quando você faz a composição desses dois. Você pega a sua função e escreve em termos de r e θ, e agora sim você deriva com respeito a r e com respeito a θ. Por exemplo, o item 2 aí do exercício 3, ele fala assim, ó, isso aqui pega um vetor A e leva em norma de A ao quadrado. Quanto que é a derivada disso com respeito a r, quanto que é a derivada disso com respeito a θ. Bom, se você calcular a composição, você vai ver, fiquei um pouco sem espaço. Vou apagar isso aqui embaixo. Se você escrever a composição, você vai ver que esse carinha aqui vai de R2 em R, e ele vai pegar esse R e θ e vai levar em valor absoluto de R ao quadrado. É isso que essa função faz, que é o R ao quadrado, né? Normalmente você assume que o domínio aqui é só para números positivos, não pode ter número negativo e tal, então você não precisa botar valor absoluto. Mas dá para fazer assim também, né? Podendo usar números negativos como raio e tal. Bom, então a pergunta é, qual que é a derivada disso aqui com respeito a r e qual é a derivada disso aqui com respeito a θ? Com respeito a θ é 0 e com respeito a r é 2r. Certo? Só que provavelmente você vai ter que escrever isso agora em termos de x e y. Então 2r, na verdade, em termos de x e y é 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Então, era só isso. O objetivo desse exercício é só você ter contato com esse tipo de notação. O livro usa esse tipo de notação. Eu não gosto muito. A próxima questão da lista é: faça os exercícios 2, 3, 4, 7, foi um monte, lá da prova 1 de 2 semestres atrás, né? Na hora de fazer esse vídeo aqui, eu me arrependi um pouquinho de ter pedido tanta coisa, eu tô com uma preguiça danada. Eu entendo se você também estiver com preguiça, né? De qualquer forma, os exercícios 2, 3 e 4 da P1, eles são exercícios de aproximação linear, né? Então, aproximação linear, ou seja, calcular a derivada direcional, né? Você tem uma função f de Rn em R, no caso aí R3, R2, né? Em R. E aí você quer escrever f de A mais um V como sendo aproximadamente o f de A mais uma coisa linear, certo? A maneira geral de fazer isso é você, no caso, se as funções forem todas em R, se forem em R2, R3, aí você usa a matriz jacobiana e põe esse V em pé lá e calcula, por exemplo, né? Agora,
se vai em R, aí você pode usar o gradiente. Então, essencialmente, o que você tem que fazer, de novo, é calcular o gradiente da F no ponto A, produto interno com V. Essa é a aproximação linear, né? Então, calcula o gradiente e, né? Isso aqui, se você gosta de botar aquele bando de x, y e esse tipo de coisa, você talvez preferisse escrever assim, F de A mais X, B mais Y, C mais E, isso é igual a F de ABC, mais X vezes a derivada da F com respeito a X no ponto ABC, mais Y vezes a derivada da F com respeito a Y no ponto ABC, mais Z vezes a derivada da F com respeito a Z no ponto ABC. Então aqui eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer para você perceber como é muito melhor parar de encher de A, B, C, X, Y, Z nas coisas e fazer de uma forma mais, né, vetorial, mais elegante. Agora, no final das contas, depois que você calcular esse gradiente e você multiplicar, fizer o produto interno com esse vetor V, se você quiser muito chamar o vetor V de x, y, z, vai dar uma fórmula assim também, né? Vai dar x vezes a primeira coordenada do gradiente, que é a derivada com respeito a x, vai dar esse negócio aqui de novo, né? Mas eu gosto assim, produto interno, certo? Podia ser R20, aqui eu estou fazendo como se fosse R3, né? Mas podia ser R30, R40, que isso aqui não muda nada. Esse aqui você ia ter que arrumar um monte de letra, ou chamar de A1, A2, A3, X1, X2, X3, né? V1, V2, V3. Mas de qualquer forma, esses exercícios todos, eles essencialmente são para você calcular o gradiente e fazer o produto interno com o vetor V. A diferença aqui é que na questão 2, o vetor V ele é dado para você, né? Na questão 3, eu não escrevo V, tá assim, alfa, beta e gama. Esse é o vetor V. O ponto na questão 3, né? É esse ponto 2, 4, 3 e o vetor V é esse alfa, beta e gama. Então vai ficar um negócio assim, né? Assim como lá no começo, no cálculo 1, quando você aprendeu a derivada pela definição e você queria calcular tudo pela definição, as pessoas ficam tentando calcular tudo pela definição. Como assim pela definição? Você pega, dá uma função, no caso aí da questão 3 dessa prova aí, questão 3 é assim, a função é x ao quadrado mais xz mais ey, mais xz mais zy. E aí é para a pessoa aproximar assim, 2 mais alfa, 4 mais beta, 3 mais gama. Aí, minha experiência, quando eu corrigi essa prova aqui, todo mundo quer pegar, substituir lá, tentar rearranjar para separar no F do 2, 3, 4. Vou fazer aqui como que as pessoas estão... Não é assim que é para você fazer quando você se depara com esse problema. Quando você consegue, tudo bem, que normalmente não dá, assim, você não vai conseguir fazer assim, né? Então, ó, isso aqui, por exemplo, fica assim, 2 mais alfa ao quadrado mais 2 mais alfa vezes 3 mais gama mais 3 mais gama vezes 4 mais beta. Então, esse aqui é um problema que você consegue resolver assim, porque você usa a distributividade aí, vai aparecer um alfa ao quadrado aqui, 2 ao quadrado aqui, aqui vai aparecer 2 vezes 3, aqui vai aparecer 3 vezes 4, você separa as coisas,
quando aparecer alfa multiplicado por alfa, ou alfa multiplicado por beta, multiplicado por gama, isso é o erro. E a parte que é linear, que não multiplica alfa nem por alfa, nem por beta, nem por gama, essa é a parte linear. Você consegue separar as três coisas. Aí todo mundo faz assim. É fácil realmente, não tem problema você fazer assim. Mas aí chega na questão 4, que é assim. Aí as pessoas vão lá substituir e acham que jogando para lá, jogando para cá, elas vão conseguir separar dessa maneira. Não vai dar certo isso, certo? Você não vai conseguir facilmente separar essas coisas. Esse é o objetivo todo do curso, é você conseguir fazer essa conta sem ser pela definição, né? Essencialmente. Então, o que você vai fazer? Calcular o gradiente desse negócio aí. Então, o resultado... ele é disso aqui, é essencialmente f de 2, 3, 4, mais, então isso aqui é aproximadamente, eu não vou botar erro lá, não, vou botar assim, aproximadamente, o que? O gradiente da f no ponto 2, 3, 4, produto interno com esse vetor alfa, beta, gama. É assim que você consegue fazer facilmente essa questão, quer dizer, uma forma, né? Certo? Não é, calcule a derivada. A gente ficou tanto treinando esse negócio pela definição que você só quer fazer isso agora. Aí aparece um problema desse, você não consegue resolver, certo? Então, essa é a minha observação sobre os exercícios 2, 3 e 4. Lembrando, isso eu queria lembrar você, porque eu não quero ser muito tolerante com isso na prova não, mas quando eu digo a derivada de V no ponto A aí, questão 2 da prova, quando eu falo isso aqui, a gente já combinou que nesse curso eu posso derivar com respeito a um vetor, a derivada direcional, mesmo que esse vetor não tenha norma 1. Eu acho que é uma coisa que faz muito mais sentido, porque você pode estar passando por aquele ponto com uma velocidade qualquer, não precisa ser unitário, né? E muitos autores, inclusive os dos livros que a gente usa, eles só definem isso daqui quando esse V tem norma 1, né? Então quando o cara fala assim, calcule em tal direção, ele quer que você encolha esse vetor aí, ou estique ele para ele ter norma 1. Eu não estou pedindo para você calcular a derivada na direção. Eu estou dizendo para você calcular essa derivada aqui. Eu nem uso essa palavra direção para não ficar confuso a coisa, você não saber se tem ou não que dividir pela norma, certo? Isso daqui, esses autores que exigem que esse V tenha norma 1, não definem isso quando o V não tem norma 1. Eles só definem a derivada direcional quando o V tem norma 1. Não me pergunte por quê. Para mim não faz o menor sentido isso. Você pode definir isso daí para qualquer V. Isso aqui é o limite para quando T vai... Não é para você calcular pelo limite, é para você fazer derivada. Para você fazer, né? Gradiente, produto interno, essas coisas, mas de qualquer forma, esse é o limite de f de A mais TV menos f de A sobre T, quando T vai para zero. Pode fazer isso aí para qualquer V, não precisa ter norma 1, certo? Então as pessoas, quando elas veem esse problema aqui, elas já pegam o vetor V que foi dado e substituem por V norma de V. Porque nos exercícios os caras falam assim, qual que é a taxa de variação na direção não sei qual. E a direção eles pensam assim, né? Porque quando eu pergunto taxa de variação, eu quero saber para cada metro, para cada centímetro, né? Quando você anda aqui, quanto que varia lá. Isso é a taxa de variação, né? Agora essa daqui, que a gente chama de derivada direcional, mas não está preocupado só com direção, eu posso colocar qualquer V ali. Na verdade é como se fosse uma velocidade, não é para você ficar dividindo pela norma, certo? Então,
Eu acho que nessa questão aí, para eu corrigir rápido, a única coisa que eu vou olhar é dividir pela norma, sim ou não. Aí eu dou 0 ou não, certo? Então essa é a observação que eu queria fazer sobre a questão 2. Agora, da prova, essas questões 7 e 8 são questões de regra da cadeia. E é um pouco chato. Eu só quero que você saiba que é mais fácil usar a regra da cadeia do que fazer a composição, às vezes. Mas você tem um monte de função. Cada uma sai de um lugar, vai para outro lugar. Aí a gente faz a composição, por exemplo. E eu quero a derivada disso. Isso aqui vai para algum lugar. Esse aqui sai desse lugar e vai para outro lugar. E esse daqui sai desse outro lugar e vai de volta para R, por exemplo. Nem sei se são assim os problemas. Às vezes não, vai para um R5, sei lá, pode ser qualquer coisa. Mas você vai fazer essa composição aqui num determinado tempo lá, que eu não sei se é dado ou não. Por exemplo, aqui no 0. O que você vai fazer? Eu vou botar um A aqui. O que você vai fazer? Você vai calcular a matriz da F em qual ponto? G de H de A. Então é a derivada do primeiro calculado, né? A derivada de fora calculada de dentro, vezes. Aí você vai pegar a matriz jacobiana da G em qual ponto? No ponto H de A. E vai pegar a matriz da H no ponto A. Então, esses exercícios é para você fazer assim, certo? É só para dizer, ó, em vez de você fazer essa composição desse monte de função louca, essa prova é de 2 semestres atrás, né? Na prova do semestre passado, eu deixei elas mais loucas ainda, não sei. Mas o que você tem que fazer é calcular essas matrizes aqui e multiplicar, certo? Se eu não me engano, tem alguma dessas aí que eu fiz besteira e tem uma matriz dessa que dá 0. Então, quando uma dá 0, você vai multiplicar por 0, vai dar tudo 0, certo? Então, essas questões da prova são para você fazer a regra da cadeia com mais de 2 funções, com 3 funções. Essencialmente, você tem que multiplicar um monte de matriz. E o que eu quero mesmo saber é se você sabe que é a matriz jacobiana da F calculada no ponto G de H de A, a matriz da G calculada no ponto H de A e a matriz da H calculada no ponto A, certo? Não é só determinar a matriz jacobiana, mas tem que calcular no ponto certo, ok? Na prova, eu acho que se você botar só a fórmula assim, eu já estou feliz, ou bastante feliz. Eu não gosto de falar isso, porque as provas são todas diferentes, para evitar cola. E se você colocar só assim a parte teórica da coisa, eu não vou saber se você colou ou não. Porque, então eu queria que você resolvesse a sua prova para eu ver que foi você que fez, certo? Mas na verdade, em situações não pandêmicas, isso aqui me deixaria completamente feliz, certo? Eu não vejo nenhum motivo para ficar fazendo um monte de conta, enfiando um monte de número, sabe, num monte de matriz e fazendo esse produto enlouquecido. É para isso que servem os computadores, né? Sei lá. Bom, é isso. Então, essa é a questão, o exercício 4 da lista, que falava sobre todas essas questões da prova. Ainda tem os exercícios 5 e 6. O 7 é opcional, eu não vou fazer não. Mas tem no fórum de uma das 2 turmas, eu não sei qual, teve um carinha que perguntou, se não me engano, o Máximo, talvez, não sei. E lá eu falo mais ou menos como é que faz a questão 7, quem tiver interesse, dá uma olhada no fórum. Se não tiver no fórum da sua turma, dá uma olhada no outro, certo?
Nessas provas durante a pandemia, eu tenho sempre colocado uma questãozinha muito simples, que nem tem nada do nosso conteúdo, mas que envolve matemática e a sua percepção sobre como anda a pandemia no Brasil, né? Então, o exercício 5 diz para você pegar a questão da prova 2 semestres atrás e atualizar ela, colocar os dados atuais, né? A questão pergunta assim, dos brasileiros que estavam vivos antes de começar a pandemia, a cada quantas pessoas, né, morreu pelo menos uma, alguma coisa assim, né? Então, no começo, lá quando eu fiz essa prova, eu acho que era assim, a cada 800 e não sei quanto, a cada 1000 pessoas morreu uma. Aí depois já era a cada 700 pessoas já morreu uma. Hoje em dia eu acho que a gente está assim, a cada 500 pessoas, eu não fiz a conta não, mas a cada 500 pessoas que estavam vivas no começo da pandemia, uma morreu de Covid, né, pelos dados oficiais. Então, era mais para ter uma reflexão aí, para você ter noção do tamanho da coisa. Então, com respeito a esse tipo de crítica, matemática e tal, eu queria que você pensasse no seguinte, às vezes no jornal, eu vejo o repórter lá falando do número de casos, o número de mortos, o número de sei o que, e eles falam no número de recuperados, e o jornalista lá, ele faz questão de dizer, nossa, adoro dar este número, esse é o número que eu mais gosto de mostrar, o número de recuperados, né? Agora, o número de recuperados é uma coisa interessante, porque com respeito à Covid, independentemente do que se faça ou não se for, o governo pode não fazer nada, ninguém pode não fazer nada, pode não ter distanciamento social, pode não ter coisa nenhuma. É tipo assim, dos contaminados, 97% vão sair ilesos. Eu acho que 95% vão nem ficar sabendo, sabe? No Brasil a gente tem uma subnotificação de contaminados muito grande, com certeza, mas assim, a maioria não fica nem sabendo. Então, essencialmente, quase todo mundo que pega Covid se recupera sem nem perceber quase, ou com muito pouco sintoma, independentemente do que se faça, né? Seria uma situação diferente se fosse assim, olha, pegou, morreu, mas como os médicos estão em cima, como o governo está em cima, como a sociedade está colaborando, como todo mundo está não sei o que, você conseguiu fazer com que esse número de recuperados, que seria de 0, seja um número grande. Então aí você comemora os recuperados, né? Agora, é uma doença que pega a população e mata tipo 2%. É pouco, 2%, né? 2,5%, a gente tem mais ou menos esse número no Brasil, eu acho. Para 2,5% de 200 milhões de pessoas, é muita gente, né? Dá uns 5 milhões de pessoas, eu acho, não? 2,5% de 200 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas. Então, 5 milhões de pessoas no universo de 200 milhões é pouco. Então, se toda a população fosse contaminada, você ia estar comemorando. Olha, recuperaram 195 milhões de recuperados. Não? Eu não sei o que se comemora. Na verdade, quando você comemora esse número de recuperados, e essa quantidade de recuperados não tem nenhuma relação com o governo ter feito ou não ações, com a população ter contribuído ou não com ações, essencialmente o que você está comemorando não é o número de recuperados, é o número de contaminados, porque dos contaminados você vai ter 97% mais ou menos, estou chutando um número aqui, vão ser recuperados. Então, nossa, está um número gigante de recuperados, né? Tem os casos que ainda estão em tratamento. Desses daí, 2% vai morrer, 3% vai morrer e o resto vai ser recuperado, né? Então você está
comemorando aí os recuperados. A fatia que é assim, esse aqui sobreviveu por conta, né, dos hospitais, por conta da sociedade, blá, 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 é uma fatia pequena. É pequena, mas num universo de 200 milhões de pessoas, pequeno é 5 milhões. Né? A gente não quer que morram 5 milhões de pessoas. Certo? Então, eu queria só fazer essa reflexão. Quando você comemora, nessa situação específica da Covid, quando você comemora recuperados, essencialmente você está comemorando contaminados, porque é quase o mesmo número. Tem o povo que morreu e tem o pessoal que ainda está hospitalizado. Fora isso, é recuperado. Na verdade, o número de recuperados é muito maior. Quanto menos ações a gente fizer, quanto mais contaminados a gente tiver, a gente vai ter mais recuperados. Então, comemorar esse número de recuperados é comemorar esse número de contaminados. E comemorar esse número de contaminados é comemorar esse número de mortes, que já está quase em 600 mil, não? Então, eu queria só fazer essa reflexão. Se tiver uma questão assim na prova, eu devo perguntar sobre essa coisa de recuperados contaminados. E por fim, o exercício 6, ele é assim, depois de eu insistir bastante com você, olha, não é para fazer pela definição, olha, usa o gradiente, olha, usa isso, olha, usa a regra da cadeia. Então, depois de eu insistir para você bastante, para você não fazer pela definição, tem o exercício 6, que ele é essencialmente assim, faça pela definição, certo? Então, bom, você tem que partir de algum lugar, né? Tem um monte de funções que você conhece a derivada, talvez porque você fez pela definição, e você usa os teoremas para, né, usar essas e fazer outras, certo? Então, esse é o objetivo do exercício 6. Eu não quero que com o exercício 6 você saia achando que tem que fazer essa coisa de distributividade, esse tipo de coisa por aí para tentar resolver esses problemas. Mas ele está aqui para você ver que tem alguns casos que você consegue fazer fácil pela definição. E esses são usados, né? É como se fosse no cálculo 1, seria como assim, derivada de polinômio. Né? Você faz a derivada de polinômio. Alguém teve que dizer para você quanto vale a derivada de x à quinta. X elevado a n, como é que você faz? Você pega, desce o n. Esse aí o cara talvez fez na mão, né? O cara fez na mão, talvez, né? Talvez o cara tenha feito na mão. Bom, então, eu tenho um exemplo já aqui. E os outros todos são muito parecidos, né? Eu vou fazer aqui o número 7, que é o do determinante, que ele é assim, olha, imagina que eu tenho essa função det de R4 em R. Né? Eu digo R4, mas normalmente o que você põe aqui no determinante é uma matriz, ou são dois vetores, né? Eu não vou usar matriz, eu vou usar dois vetores. Então você vai pegar esses dois vetores, A e B. Então isso aqui são 4 números, certo? E vai levar num número que é o determinante dessa matriz que tem colunas A e B. Ok? E o determinante tem aquelas propriedades que é de multilinearidade, né? Que essencialmente significa pode fazer o chuveirinho, né? E aí eu quero que você calcule a derivada do determinante no ponto AB pela definição, né? O que significa isso? Você vai calcular o determinante no ponto AB mais um deslocamento. Esse deslocamento, em condições assim, mais gerais, eu chamaria de V. Mas aqui eu vou escrever do mesmo jeito. V seria um vetor de R4. Em vez de eu escrever um vetor de R4, eu vou escrever dois vetores de R2. Então eu vou chamar de V e W. Mas esse cara todo aqui é que é o deslocamento. É a variação. Você tem uma matriz com colunas A e B e você vai somar essa outra matriz, fazer um deslocamento nesse espaço das matrizes. Certo? Então você vai calcular isso daqui. Agora, isso daqui, na verdade, é o determinante
é A mais V e B mais W. Então é a matriz com essa coluna e essa coluna. É assim que a gente soma matrizes, né? Soma as colunas, por exemplo, ou soma cada entrada, ou soma as matrizes, certo? Então isso aqui é a soma dessa matriz com essa matriz. O determinante disso daqui, agora sim você vai usar a multilinearidade. Isso daqui é igual ao determinante de AB mais, então, A com B, o determinante de A com W, mais o determinante de V com B, mais o determinante de V com W. Certo? Essencialmente, o que que acontece? Ó, aqui você já tem... Aqui você já tem... O que seria o F de AB, né? O determinante calculado no ponto. Aqui... é a parte linear. Porque o determinante ele é multilinear. Se você fixar uma entrada e variar só a outra, isso aqui é linear. Se você fixar a entrada V e variar a entrada aqui B e variar só o V, isso aqui é linear em V. Isso aqui significa ser multilinear, né? Então isso aqui é uma transformação linear, isso aqui é uma transformação linear. A soma de duas transformações lineares é linear. Isso aqui é a parte linear. E isso aqui é o resto, aquele erro lá, né? Quando essa matriz fica bem pequenininha, esse cara aqui fica menor ainda, certo? Essa é a ideia, ok? Tem, como eu já falei, lá no fórum de alguma das turmas, você consegue olhar os fóruns das duas turmas, eu explico como faz aí a questão 7, que na verdade é isso daqui, só que para uma matriz N por N, certo? Então essa questão 6 é assim, faça pela definição, né? Talvez os mais importantes aí sejam... Perdão, meu papel caiu. Talvez os mais importantes aí sejam, por exemplo, a questão 5, questão 3, né? Porque de vez em quando você tem funções. O que acontece? Por que essas derivadas aí são importantes? Você pode ter duas funções que dão vetores, sei lá, de R em R3, pega um T e leva num vetor aqui de R3, e tem duas funções, F e G, que fazem isso. E aí eu posso querer saber, qual que é a derivada, então, desse carinha aqui, ó, F de T, produto vetorial com o G de T. Qual que é a derivada disso? Isso aqui é um vetor de R3, então, na verdade, isso é um caminho em R3. Qual que é a derivada disso? Você vai usar a regra da cadeia, porque aqui você tem essa função aqui, ó, que pega T e leva nesse carinha aqui, G, F de T e G de T. E você tem essa outra função que pega duas coisas aqui, até escrever ela separada. Tem uma outra função que pega dois vetores e faz o produto vetorial deles dois. Então, se você quer calcular a derivada disso aqui, você pode usar a regra da cadeia. Essa função, essa pega esse e leva nisso. Se você compuser com essa daqui, vai pegar isso e levar no produto vetorial, que é esse carinha aqui, né? Então é importante conhecer a derivada do produto vetorial. Por isso que tem essa questão 6 aí, né? A derivada desse aqui é coordenada a coordenada. Então a derivada dessa função aqui, eu vou chamar essa função de φ. Então a derivada da φ é a derivada da f, a derivada da g, porque você faz coordenada a coordenada, né? Certo? Esse caso, né, de R em Rn.
vai dar isso daqui. Você já sabe fazer a derivada da φ. Se você souber fazer a derivada dessa composição, aí pronto, você consegue fazer... se você conseguir fazer a derivada do produto vetorial, aí você consegue fazer a derivada desse produto aí, né? No final das contas, deve dar... Porque a derivada desse aqui vai ser assim, A com V mais A com W, V com B. E aí quando você junta tudo, vai ficar assim, F produto vetorial com G' mais F' produto vetorial com G, alguma coisa assim. Então tem essas fórmulas para derivada dessas coisas, produto vetorial, produto interno, né? Essas são básicas e aí você pode usar elas para calcular derivadas de coisas mais complicadas usando a regra da cadeia. Era essencialmente isso que você fazia o tempo inteiro no cálculo 1, né? Regra da cadeia, regra do produto, regra do quociente e uma tabela cheia de derivadas que você já conhece. E as outras você fazia como? Pegava as que você já conhece e tentava escrever de um jeito que você pudesse usar as regras, certo? Regra da cadeia, essencialmente. Então aqui é isso, você conhecer um monte de derivadas e depois usar a regra da cadeia para derivar coisas mais complicadas, né? Certo?